você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. A última vez que eu compartilhei a palavra aqui na comunidade, acredito que há 2 domingos atrás, ou 3, eu falei sobre sustentados pela graça. Eu falei sobre o papel da graça na vida de uma pessoa quando ela insiste e busca o Senhor e quer do Senhor respostas, e às vezes essa resposta não vem segundo aquilo que ela espera, o que ela quer, mas o Senhor não deixa os seus filhos sozinhos, não deixa pelo meio do caminho, Ele está perto, Ele cuida. E foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas hoje eu quero falar da graça. O tema não é a graça, mas eu vou falar de um texto onde a gente vai perceber que a graça de Deus, ela também não é só efetiva no sentido de dar sustentação, suporte, força para quem está no sofrimento e talvez tenha que viver nele pelo resto da vida, mas ela também é muito poderosa, presente e efetiva na vida daqueles que estão buscando ao Senhor, desejando e pedindo, e Deus responde e muitas vezes cura, liberta, restaura e faz aquilo que a pessoa tanto deseja. Então eu quero que você leia comigo um texto curtinho da palavra que está em Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 34. Não me lembro de ter alguma ocasião falado sobre esse texto aqui na comunidade, e foi o texto que veio ao meu coração nesses dias. Bom, chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Só para você entender, porque esse texto está dentro de um outro texto. Jesus voltava de Gadara, acabara de expulsar demônio daquele homem famoso. Os demônios atacaram os porcos, caíram no penhasco e ele foi chotado, expulso da cidade. Ele volta para a região onde ele estava, e aí ele é bem recebido e ele encontra com um homem desesperado que tinha uma filha de 12 anos, que estava à beira da morte. E esse homem, que era um líder religioso, chega para Jesus e fala: Jesus, por favor, me ajuda, a minha filha está morrendo, vamos comigo lá em casa. E Jesus sai e chega ali no caminho onde Jesus estava passando, essa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Versículo 26, havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, na orla do manto dele, como diz algumas versões, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como essa gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, ou prostrou-se perante ele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou, porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Amém? Pai, obrigado por tua palavra, por esse momento em que a gente pode abri-la, pode ler essa palavra maravilhosa, pode ouvi-la, pode degustá-la, pode, Senhor, meditar nela. E a gente pode também sair daqui, Deus, fortalecido e desejoso de aplicá-la, Deus, de uma forma verdadeira, real nas nossas vidas. Obrigado por isso, Senhor.
que seja pelo teu poder, que seja pelo teu espírito, que seja o Senhor mesmo a manusear essa espada de 2 gumes, Deus, e que faça com que ela penetre na nossa vida e gere mudança, transformação, conforme a tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Lendo sobre os milagres de Jesus, me deparei que algumas pessoas acreditam que Jesus, ao longo da sua vida, fez 35 milagres. Outros dizem 37. Algumas Bíblias até trazem os milagres de Jesus lá no fundo, ou no início, né, das Escrituras. João, o discípulo amado, nos dá uma outra informação. Ele fala assim: Jesus fez lá no capítulo 20 tantos milagres, mas tantos milagres, tantos sinais, tantos prodígios, que ele chega a fazer uma coisa que é um exagero. Ele fala assim: olha, que se a gente fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberia nos livros que existem. Então, na verdade, 35 ou 37, ou 36, ou 34, ou 40, que seja, foram apenas aqueles que foram registrados, mas não foram todos os milagres e sinais que Jesus realizou. E é interessante observar que os milagres de Jesus, eles têm características muito diferentes. Não é um milagre só numa área. Ele não tinha uma graça, uma unção ou um dom específico para alguma coisa. Mas Jesus fazia muitos milagres. Ele curava pessoas de problemas físicos, de problemas emocionais. Jesus ressuscitava pessoas. Jesus fazia milagres, vamos dizer assim, de natureza do alimento. Fazia com que alimentos multiplicassem, que alimentos fossem colhidos ou pescados de uma forma milagrosa. Jesus tem autoridade e realiza milagres em relação à natureza. Quantas vezes ele acalmou vento, tempestade? Jesus expulsa demônios, entre muitos outros milagres que ele já havia feito. Mas o maior milagre de Jesus tem a ver com a ressurreição dele próprio, porque ele disse que ele daria a vida dele, e ele resgataria a vida dele. O maior milagre é o milagre da ressurreição. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história dessa mulher aqui. A gente vai estudar um pouquinho sobre a fé dela e a cura que ela experimentou na vida. Essa tal de certa mulher que Marcos e Lucas e Mateus registram e não dá muitas informações sobre a família dela. Você está preparado para ouvir o que Deus tem para falar para você nessa noite? Está preparado para permitir que Jesus, passando por aqui, toque a sua vida? Ou você está preparado e veio para esse culto para louvar, adorar o Senhor e também aproveitar esse momento para tocar nele? Porque é isso que Jesus faz quando a gente entra e se encontra com Ele no nosso espírito. É isso que Ele faz. Ele entra também em contato com a gente, Ele tem comunhão com a gente, Ele se assenta com a gente e Ele nos alimenta. Quem era essa certa mulher do texto que a gente acabou de ler? Quem era essa figura sem nome? Bom, de fato ela era uma das pessoas que se encontrava no meio daquela multidão. Ismael, não sei se, ou Tiago, se é o microfone ou outra coisa. E som. Com certeza ela estava ali no anonimato. Eu imagino que milhares de pessoas ficavam atrás de Jesus quando ele se dirigia a um lugar ou outro por causa dos feitos, as realizações dele. E aquela mulher está no meio da multidão. Ela é mais uma entre milhares de pessoas. E esse texto que a gente leu nos dá algumas informações sobre ela. Nos diz que aquela mulher, apesar de estar no anonimato e de ser desconhecida, era uma mulher que fazia parte de uma comunidade da qual ela não participava, porque ela era uma mulher excluída. Assim como a mulher samaritana, que tinha vários casos, vários relacionamentos, alguns dizem que ela era uma mulher da vida, sei lá,
e tinha que fazer as coisas num horário que ninguém estava perto. Essa mulher também era uma pessoa desconhecida e precisava se encontrar com o Senhor. E a gente vai ver umas coisas bem interessantes. E ela não podia fazer parte da comunidade. Porque, os irmãos sabem, não é nenhuma novidade, qualquer mulher menstruada, qualquer mulher sofrendo de hemorragia, não podia ter contato nem com seu marido, nem com a sua família, nem com as pessoas da sociedade, muito menos entrar no templo para adorar o Senhor. Porque ela era considerada uma mulher impura, contaminada. Até os lugares onde ela sentava precisavam ser purificados. Então ela era uma mulher excluída. E se você quiser saber onde é que está essa instrução da exclusão desse tipo de pessoa, está lá em Levíticos no capítulo 15. Depois no site você pode ver o texto. Mas era alguém também sem recurso. Aliás, ela tinha dinheiro, mas ao longo da doença dela, ela gastou tudo que ela tinha. Então era uma mulher que tinha se tornado, eu diria, se não fosse pobre, mas muito limitada com os recursos que ela tinha. Era uma mulher muito doente, provavelmente extremamente fraca e anêmica, porque não é possível que alguém que sangra durante 12 anos seja uma pessoa forte. Em outras palavras, dá para a gente até imaginar que ela era uma pessoa que vivia em constante solidão, rejeição, vulnerabilidade, porque ficava sozinha, e uma pessoa que carregava uma frustração imensa. Irmãos, imagine você 12 anos tentando buscar a cura de uma enfermidade, investindo dinheiro. O texto até chega a dizer que ela passou pela mão de vários médicos e ao invés de melhorar, cada vez piorava. Essa era, ou eram, algumas características daquela mulher. Mas o texto fala um pouquinho do problema dela. Porque o problema dela era um problema crônico, era um problema constrangedor, era um problema delicado. Eu não sou mulher, não passo mensalmente pela experiência da menstruação, muito menos algum problema de útero, porque não tenho, mas eu imagino o quão constrangedor era para ela viver com aquela situação, com aquela sensação, acompanhando ela dia e noite, noite e dia, 12 anos. Era uma doença que talvez não fosse cara de se resolver hoje, mas naquela época levou todos os recursos, toda a grana que ela tinha. Então era uma doença crônica, desagradável, era uma doença cara, uma doença, segundo o texto, sem solução humana. Podia fazer o que fosse, tentasse o que quisesse e aquilo não tinha saída. Ela buscou a medicina. Ela buscou, certamente, os remédios da época dela, que não eram fabricados em indústrias, como são os nossos. Com certeza, 12 anos tentando resolver, ela deve ter feito de tudo. Não só em termos de médico e de coisas caseiras, como sei lá eu o quê. Talvez simpatias, talvez passes, sei lá o que ela fez. Mas era algo complicadíssimo. E por último, a respeito da doença dela, que embora não fale aqui, mas eu ouso dizer, pelo menos imaginar e pensar, que ela tinha muita angústia, depressão, porque, meu Deus do céu, lutar, não ter resultado. Gasta, fica pobre, não tem resultado. Quer se relacionar, não pode se relacionar. Se tiver marido, nem com o marido podia deitar. Se tiver filho, não pode ter relacionamento com os filhos, não pode ir nos lugares, não pode ir no culto, não pode fazer nada. Uma mulher excluída. Então, assim, eu acho que o texto não diz, eu estou tomando a liberdade de dizer, mas eu imagino que se existisse depressão classificada naquela época, ela era uma pessoa que provavelmente atravessava essa doença também. Mas Marcos
O evangelista sintético do Novo Testamento, ele adora fazer síntese das coisas, não dá detalhes demais, mas nesse texto eu acho até que ele deu mais do que Lucas até. Ele diz no evangelho dele que milagrosamente, instantaneamente, aquela mulher foi curada. Você vai dizer, é lógico, foi lá, tocou em Jesus e foi curada. Mas não é assim. Não é assim tão simples. Para ela ir até Jesus, eu queria que você entendesse que ela teve que romper com um monte de barreiras. A primeira barreira que ela teve que romper foi a barreira que estava dentro dela mesmo. Embora ela quisesse a cura, mas quantas e quantas vezes eu tentei e não deu certo. Quantas frustrações eu carrego dentro de mim. Talvez a própria barreira da fraqueza física. Mas ela não entregou os pontos. Ela não jogou a toalha. Ela tinha no coração dela uma centelha pequenininha, uma chaminha, ela tinha uma esperança, ela tinha um propósito, ela tinha um desejo no coração dela. Apesar de toda privação, exclusão, toda dor, todo desconforto, todo flagelo. Ela mantinha um propósito claro no coração dela. Eu quero ser curada. E aquilo ela carregava com ela há muitos anos. Ela só estava estafada. Ela só estava cansada, esgotada. E Deus soberanamente, de forma maravilhosa, sem dar muita explicação, Ele derrama sobre aquela mulher a graça dEle, a misericórdia dEle. E como que ela consegue, irmãos, então, obter essa cura tão desejada? Óbvio, aí você vai falar, o texto diz, e é isso mesmo, ela vai para Jesus. Ela vai para Jesus. Ela toma conhecimento que Jesus estava passando pela região dela, ela percebe que as pessoas se alvoroçaram, que saíram atrás dele, ela sabia que Jesus era alguém especial, que já estava curando pessoas, libertando pessoas, e ela pensa assim, essa é a minha chance. Talvez agora em 12 anos eu de fato encontrei a solução para a minha vida e para o meu problema. E ela não pensa duas vezes, ela vai ao encontro de Jesus, como se fosse realmente a última oportunidade, talvez a única oportunidade dela. E aí ela chega por trás de Jesus. Ela vai no meio da multidão, ela poderia vir pelo lado, ela poderia vir pela frente, mas ela vai por trás, ela vai costurando a multidão. E ela consegue, de alguma forma, relar, tocar na orla, na ponta da capa do manto de Jesus, das vestes de Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente depois que ela tocou, a hemorragia dela cessou. E ela teve uma sensação. A Bíblia diz que ela sentiu no seu próprio corpo que ela estava livre do seu sofrimento. A impressão que eu tenho é que ela devia estar indo no meio da multidão, como eu falei, tendo que vencer uma série de barreiras, inclusive a própria vergonha de ser uma mulher considerada contaminada, impura, e ela vai, eu nem sei se aparecia ou não aparecia o sangramento dela, mas eu sei que quando ela é curada, desculpa usar essa expressão, mas assim, aquela cachoeira é estancada. Aquele calor no meio das pernas dela cessa. E nessa cura, não é Jesus indo ao enfermo, é o enfermo indo a Jesus. Porque Deus não tem um método de curar, Ele cura como Ele quer, quando Ele quer, quem Ele quer. E essa é uma das coisas belas desse texto. E aí ela vai então e toca na roupa de Jesus. Só que o toque que ela dá em Jesus é um toque muito diferente. É um toque muito estranho.
É um toque completamente diferente daqueles toques que Jesus estava recebendo. Eram milhares de pessoas acompanhando Jesus. Mas ela consegue tocar o Senhor de uma forma especial, de uma maneira única. E o toque dela era um toque carregado de intensidade. Por isso que saiu o poder de Jesus. Por isso que Jesus sentiu também alguma coisa diferente. A impressão que dá é que ela não toca o corpo dele, a pele dele, toca as pontas da capa do manto dele. Mas tinha muita intensidade naquele toque. Porque havia ali 12 anos de sofrimento e de vergonha, de exclusão, de depressão, de dor, de rejeição, de isolamento. E havia propósito, porque assim, eu quero tocar, porque se eu tocar, eu vou ser curada. Havia mais que propósito, havia certeza. Por isso que foi um toque de fé, porque havia convicção de que se eu conseguir encostar, eu serei curada. E era um toque de fé por todas as barreiras que ela já tinha derrubado. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, que eu acho lindo, quando ele prega sobre essa passagem. Eu não li a pregação dele, não vi a pregação dele, mas ele diz assim, o toque dela era um toque de alguém que tinha senso de indignidade, e era um toque de alguém que tinha quebrantamento, humildade. Aí você diz, mas por quê? Porque ela era mulher, porque ela estava impura, porque ela tinha que falar com um homem no meio de uma multidão. Ela não se considerava digna. Por isso que ela vai por trás, por isso que ela vai em silêncio, por isso que o toque dela é um toque em segredo. Era um toque secreto. Ela não queria olhar Jesus nos olhos dele. Ela não queria ser percebida por Jesus. Ela só queria ver, encontrar Jesus e tocar nele. Era só disso que ela precisava. Tudo que ela queria era isso. E a Bíblia diz que esse toque foi tão sincero, tão verdadeiro, tão genuíno, que quando ele aconteceu, a cura foi instantânea. Porque há milagres que se processam na vida de uma pessoa, mas há milagres que são instantâneos, e o dela foi assim. E aí Jesus, diz o texto, percebe no versículo 30, que dele, do corpo dele, saiu poder. Ele se dá conta, imagina você no meio de uma multidão, gente abraçado, gente querendo tocar nele, mexer, ele se dá conta que alguém o tocou de maneira adequada, diferente. E aquele toque parou Jesus. Ele não estava preocupado com quem empurrava, com quem tocava de qualquer jeito, não. Mas aquele toque da certa mulher, que a Bíblia fala, fez Jesus parar. Embora ela quisesse sair de fininho, porque ela foi por trás, tocou, e foi curada, e meio que ia vazando, saindo, embora ela quisesse fazer isso, Jesus não permitiu. Jesus parou, todo mundo parou, e Jesus fez uma pergunta, aparentemente óbvia. E ele perguntou, quem tocou na minha capa? Quem tocou na minha roupa, nas minhas vestes? Aí, lógico, os discípulos já dão assim, nem vamos responder, né? Sério mesmo, Jesus? Tanta gente, só que um monte de gente tocou o Senhor. Mas Jesus não se contentou com a resposta dos discípulos.
E a Bíblia diz que, não se contentando com a resposta dos discípulos, ele para e olha a multidão e começa a procurar. Alguém me tocou de forma diferente. E ele começa a olhar. E quando ele começa a olhar, aí a mulher, sabendo, diz o texto, no versículo 33, se você estiver com a Bíblia aberta, você vai ler. Sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se dele, porque ela já tinha se distanciado, e ela se prostrou, ela se rendeu aos pés dele, e tremendo, igual uma vara verde, contou a ele toda a verdade. Ela, naquele momento que Jesus procurou, eu acho que passou pela cabeça dela o seguinte: é melhor eu me apresentar, porque ele vai saber. Se o poder dele me curou, ele vai ter poder para me identificar. Ele vai me achar. E ela se aproxima, já curada fisicamente, e rasga o coração dela diante de Jesus, rasga o coração dela diante daquele grupo de homens, de mulheres, de pessoas. Conta toda a verdade, conta toda a história. E aquele ato de ela falar publicamente, contar para Jesus e para as pessoas que estavam ali, a história de dor, de sofrimento dela, é um ato que evidencia que ela tinha sido realmente curada, transformada pelo Senhor, porque senão jamais ela teria essa ousadia. Mas ela tinha acabado de experimentar a cura física. Então eu acredito que ficou um misto de alegria, de gratidão, de quebrantamento, de expectativa. Mas o texto diz que ela estava com medo, porque ela era uma mulher que vivia acuada. Medo da reação, não de Jesus, da reação daqueles homens, daquelas pessoas que poderiam julgá-la. Agora eu pergunto, por que será que Jesus quis identificar aquela mulher no meio da multidão? Por que Jesus não se contentou em alguém me tocou e alguém foi curado? Deixa eu seguir, porque eu estou indo para a casa de Jairo, porque tem uma menina lá que está morrendo. Eu preciso ir para lá. A menina está... Não. Jesus não se importou para onde ele estava indo. Ele deu toda a atenção para aquela mulher. Talvez, não sei se você já pensou sobre isso, mas ele queria que as pessoas que estavam ali soubessem o motivo que a tinha tornado excluída, tanto da religião quanto da sociedade, não existia mais. Jesus queria não apenas que ela experimentasse uma cura física, mas queria dizer para ela o seguinte: olha, nem os religiosos, nem a sociedade poderá mais excluir você. A partir do momento que ela conta a história dela e ela foi curada, e ao Jesus parar, dar atenção para ela, e ela vir ali se render e falar com ele, Jesus estava curando ela emocionalmente. Estava curando ela em relação aos outros, socialmente. E ele queria também mostrar para aquelas pessoas, porque inclusive Jairo, que estava acompanhando Jesus, era um líder religioso, que ele, o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nascido de mulher, que nunca cometeu pecado, não estava impuro por ter sido tocado por uma mulher que sangrava. Coisa que na religião, é só ler lá em Levíticos capítulo 15, você vai entender. Jesus queria derrubar aquela tradição cerimonial, aqueles mandamentos cerimoniais que mantinham as pessoas, na verdade, na sombra. Se ele, sendo Jesus, que nunca cometeu pecado, se permitiu tocar, não só por ela, mas por muitas outras pessoas, quem são vocês para não querer se relacionar com uma pessoa com um problema, com uma pessoa diferente,
com uma pessoa fragilizada, com uma pessoa doente, com uma pessoa endemoniada, com uma pessoa paupérrima. Com isso, Jesus ensina, ao fazer a multidão parar e ouvi-la, ensina que é mais importante para Deus a pessoa do que a condição que ela tem. Seja a condição muito boa ou uma condição muito ruim. E por fim, Jesus diz para aquela mulher: filha, a sua fé a curou. E aqui Jesus fala da cura espiritual, porque parece que não existe outra ocasião em que Jesus chega para uma mulher e diz assim: filha. Mas naquele momento Jesus olhou para ela com o coração do Pai, com carinho, com misericórdia, porque era isso que ela precisava. Já tinha muito tempo que ninguém olhava nos olhos dela. E Jesus olhou para ela e falou: filha, a tua fé te curou. Ao fazer essa declaração, Jesus estabeleceu com ela publicamente um relacionamento de intimidade, que aquelas pessoas todas em volta dele praticamente não sabiam o que era isso. Ao chamá-la de filha, Jesus deu a ela uma revelação de que Ele e o Pai são um. Mas também deixou muito claro para as pessoas que estavam ali em volta que não adiantava andar com Ele, abraçá-lo, ou tocá-lo, ou chacoalhá-lo, ou fazer qualquer coisa com Ele, desprovido da fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível a gente se relacionar com Deus. Ou pelo menos, sem fé, o nosso relacionamento com Deus vai ser sempre superficial. E aí Jesus destaca a fé da mulher. A tua fé, não foi a minha, foi a tua fé que te curou. A escolha de ser curada foi sua, o poder emanou de mim. E a gente vê a graça de Deus de maneira muito efetiva, muito preciosa, atingindo aquela mulher e todas aquelas pessoas que estavam ali, que estavam sendo ministradas pelo Senhor. A fé dela tinha o tamanho adequado para aquilo que ela fez. O Senhor ensina nas Escrituras que Ele mesmo reparte a cada um de nós a fé que nós temos. E Deus não vai repartir comigo ou com você uma fé insuficiente. Então Deus deu a ela uma fé e ela desenvolveu. Ela falou: o meu alvo é Cristo, o meu alvo é a minha cura. Eu vou crescer, eu vou buscar Ele, eu vou custe o que custar. Ele está passando aqui perto, eu sei quem Ele é, eu tenho ouvido da fama dEle, eu vou até Ele. Eu vou vencer todas as minhas barreiras, eu vou me arrastar, mas eu vou chegar. E tem mais, se eu conseguir apenas tocar uma pontinha da roupa dEle, eu vou ser curada. É uma fé semelhante à do centurião, que disse: só, não precisa ir lá na minha casa não, fala, que a tua palavra é uma ordem. Eu sou um homem militar e eu sei o que é uma ordem de uma autoridade. E aqui, não tinha palavras. Ela buscou o Senhor em silêncio, mas buscou com fé, tocou com fé. Com a fé que Deus tinha dado para ela. Irmãos, consegue imaginar a dificuldade, o contexto, o momento, o quão difícil foi, o quão constrangedor foi, e ela passou por cima de tudo. Porque o alvo dela se tornou Cristo, e junto com Cristo a cura. Ou o alvo dela era a cura, mas a cura que viria de Cristo. E que uma vez curada por Cristo, outras curas viriam sobre a sua vida. Eu estou terminando.
Mas eu queria perguntar para você, o que você está esperando acontecer para tocar Jesus? Irmãos, presta atenção no que eu estou falando. O que você está aguardando que aconteça na sua própria vida para que você tenha esse tipo de postura, de ousadia e vá ao Senhor, ou vá ao Senhor, permita-se ser tocado por Ele, ou toque nele. Porque ela tinha um problema de hemorragia, mas eu e você podemos ter outros problemas. Nós podemos ter lutas que a gente não consegue vencer, dores que a gente não consegue superar, a gente pode ter problemas que nos sobrecarregam, com os quais a gente ainda não conseguiu lidar, e eles nos oprimem. A gente não conseguiu trocar o nosso fardo pelo fardo de Jesus. Talvez a gente tenha sim alguma doença ou enfermidade pela qual a gente já desistiu completamente de lutar, e que talvez você precisa continuar lutando. Talvez não é doença física, seja emocional. Talvez não é doença física nem emocional, seja posturas mentais, sejam fortalezas, sejam justificativas. Deus quer curar você, está te chamando para um crescimento e você não vai porque você tem justificativas. E quem se justifica não cresce. Quando que você vai tocar em Jesus? Ele não está aqui fisicamente para você tocar a orla dele, o manto dele. Mas Ele está em todo lugar. Está aqui, está na sua casa, no seu trabalho, está na rua, está em todos os lugares. Passando, sentado, olhando, tocando, curando, falando. Por que que você, ou eu, por que que nós não tocamos Jesus? Ele não é o Todo-Poderoso? Ele pode curar a mim, curar você, Ele pode devolver a esperança para mim, para você, Ele pode restaurar a nossa vida, Ele pode restaurar nossos sonhos, Ele pode restaurar a nossa dignidade, Ele pode restaurar a nossa identidade, Ele pode restaurar qualquer coisa. Até quando? A gente vai apenas ficar naquela posição de aguardando que Ele venha nos tocar, se também nós podemos crescer e ir até Ele e tocá-lo. Irmãos, a vida com Jesus é uma vida num caminho de mão dupla, onde Deus faz coisas por mim e por você, e onde nós fazemos coisas para Deus. Deus nos cura, mas nós buscamos a nossa cura. Deus nos ensina, mas nós temos que buscar aprender. Deus nos diz para a gente ir, mas nós temos que mover os nossos pés e precisamos ir. Quando que a gente vai decidir tocar nele? Eu não estou falando essa palavra para você como se fosse uma coisa do acaso, ou como se eu não tivesse nada para dizer. Eu tenho certeza que eu estou dizendo isso porque Deus está dizendo para você o seguinte, que existem coisas pelas quais você precisa aprender a tocar nele, para que você experimente o poder e a cura, seja em que área for. É impressionante a ousadia dessa mulher. Ela poderia falar assim, se eu conseguir olhar nos olhos dele, se eu conseguir ter 2 minutinhos com ele, se eu conseguir dar um abraço nele, se eu conseguir... A mulher tinha uma fé grande, enorme. A do centurião parece que era maior, pelo menos naquele momento não, por aqueles dias, Jesus falou, olha, eu nunca vi uma fé desse tamanho aqui em Israel. Mas Jesus também ficou impressionado. Porque assim... Jairo falou com Jesus, o centurião falou com Jesus, ela não falou. Foi um toque secreto, silencioso, e apenas um toquezinho, numa partezinha do manto de Jesus. Se eu tocar, eu serei curada. Eu pergunto para você, quando que você vai tocar em Jesus?
Você está esperando que alguém apareça e diga, olha, Deus está me mostrando que você tem uma enfermidade, eu vou orar por você? Pode ser dessa forma. Pode ser. Muitos casos na Bíblia foram assim. Com a filha de Jairo foi assim. Jesus vai, continua o texto, chega lá, pede para as pessoas saírem, entra Pedro, Tiago e João, Jesus e os pais da menina, todo mundo desesperado, chorando, ele vai lá e toca e cura a menina. Aliás, ele ressuscita a menina. Jesus vinha de uma libertação de demônio, encontra uma mulher com hemorragia e vai para uma casa visitar uma pessoa e aquela criança ressuscita. Você tem que buscar, você tem que priorizar. E quem cura é Jesus. Mas quem quer ser curado sou eu ou é você. A forma, Deus é soberano. Mas o que eu quero dizer para você é: não fique apático, não se dê por vencido, não jogue a toalha, não desista. Porque mesmo que você diga assim para mim, eu tenho um problema que é crônico e que nunca vai ser curado, ok. Mas existem áreas da sua vida, da minha vida, que podem e devem ser curadas, para que você continue buscando o alvo que é Cristo, crescendo e se tornando cada dia mais parecido com Jesus, mais cheio de Jesus e frutificando, como diz Eduardo aqui, mostrando, evidenciando os frutos do Espírito Santo. Não se encante com a multidão. Jesus nunca se encantou com nenhuma multidão. Normalmente a multidão só gera problema. A multidão só gera alvoroço. Sabe qual é o momento mais importante da sua vida com Jesus? É o seu momento de intimidade com Ele, que pode até se dar no meio de uma multidão. Mas não confunda a intimidade, o toque que para Jesus, ou o toque de Jesus que cura você, com alguma coisa que seja muito encantadora. Caso você toque Jesus, eu digo uma coisa, você vai ouvir algo da boca dele. Caso você toque Jesus e algo aconteça, você vai ouvir ele falar com você. E você vai ter a oportunidade de compartilhar e testemunhar dessa transformação com alguém. Onde Jesus quer curar? Quer curar o seu relacionamento conjugal? Jesus quer curar o seu relacionamento com os seus filhos? Jesus quer curar o seu relacionamento com o seu colega, com o seu parente? Com o seu colega de trabalho? Onde Ele quer curar? Aonde você tem que ir? Qual é a sua intenção? Qual é o seu propósito? Qual é o tamanho da sua fé? O que você está disposto a fazer? Ele está aqui para curar. Agora, deixa eu dizer algo para você. As coisas têm valor na proporção em que elas são difíceis. Nada que é fácil, as pessoas dão valor. Talvez demore alguns anos para Deus curar o seu casamento. Mas pode ser hoje. Pode ser amanhã. Talvez leve algum tempo para Deus fazer uma restauração em outras áreas da sua vida. Mas pode ser a qualquer momento. Você e eu não sabemos. Então qual é a nossa responsabilidade, irmãos? Sair a campo. Sair ao campo. Ir aonde Jesus está indo. Porque uma coisa muito interessante, eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar e terminar. Uma coisa muito interessante, que abre esse texto, que é uma coisa que você já sabe, que muitas vezes se repete, é que Jesus estava indo. Jesus estava a caminho. Ou seja, as coisas não vão acontecer se a gente cruzar os braços e ficar lambendo as nossas feridas, se colocando numa posição de vítima, se justificando. Não vai acontecer, irmão. Tem que sair a caminho, tem que acompanhar Jesus naquilo que Jesus está fazendo, tem que se juntar com Jesus,
tem que se ajustar a Jesus. E tem que ter coragem de ir lá e tocar. Deixa eu dizer algo para você. Cada culto na comunidade pode ser um momento onde você virá para tocá-lo, ou ele virá tocar a sua vida. Cada visita que você fizer, cada vez que você se reunir com seus irmãos, esse encontro de almas ou de espírito pode acontecer. Irmãos, entenda o que eu estou falando. Eu sei que Jesus, se você de fato é cristão, habita em você. Mas isso não quer dizer qualidade de relacionamento. Eu sou casado há 29 anos. Corrijo, 25 anos. 29 anos que eu namoro a minha esposa, a Líria. Mas a qualidade do meu relacionamento não é determinada pelo fato de eu estar casado com ela há 25 anos. Ela tem que fazer alguma coisa para tocar a minha vida. Eu tenho que fazer alguma coisa para tocar a vida dela. Se a gente não se toca, a gente não se cura. Você tem tocado a sua esposa? Cuidado com a mente. Se é sua esposa, você pode tocá-la em todos os sentidos. Você tem tocado? Quem mais? Seus filhos? Ah, não, é porque ninguém é impuro. Impuro é o coração das pessoas. Não tenha medo de tocar uma garota de programa. Escuta o que eu estou dizendo. Abre teus ouvidos espirituais. Não tenha medo de tocar uma pessoa com uma doença grave. Não tenha medo de tocar uma pessoa suja. É no toque que muitas vezes a cura se processa. Ela acontece pela palavra, mas ela acontece pelo toque.